Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos no mês de setembro, o 9º mês do ano e o mês que antecede aí o processo eleitoral de outubro, né? Vamos ter duas fases, primeiro turno e segundo turno, certamente, e no mês de outubro vão se decidir muitas coisas nesse país. E claro que, para você, eleitor, vote naquela pessoa, em primeiro lugar, que não tenha ficha suja, que não esteja com problema na justiça. Nós precisamos, o Brasil está exatamente no momento de inflexão. Ou nós resolvemos a questão da ética e da moral a partir da classe política e empresarial, ou então nós vamos amargar esse país sendo sempre o país do futuro e nunca chegando o presente tão esperado para nós e as nossas gerações presente e futura. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, celulose rio-grandense há mais de 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, e Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Nós vamos de imediato para o espaço conversando sobre contabilidade. E aqui comigo Sérgio Figueiredo Moraes. Aí, Sérgio, prazer em vê-lo. Igualmente. Setembro, né? Já estamos em setembro, a primavera e tal, né? Gosta da primavera? Gosto. Primavera é uma época boa, né? Eu gosto das 4 estações, na verdade, mas nunca num dia só. Como acontece aqui tá no... certo, é verdade. Aqui no Rio Grande do Sul ele tem as 4 num dia só. Esse é o problema, né? Aliás, tomei oportunas o seguinte. Eu tive um problema com meu filho essa semana, um problema de trombose, ele teve lá, então eu precisei uma consulta inicial na UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. E fui lá na UPA da Assis Brasil, lá no Triângulo da Assis Brasil. Então eu vou aproveitar para elogiar o trabalho dos funcionários, da diretoria da UPA da Assis Brasil. Muito bom, de primeira qualidade, excelente atendimento, pessoal generoso e tal. Bom, meu filho depois teve que ir para o Hospital Vila Nova, os demais hospitais estavam lotados e ele teve lá para fazer uns exames. Então também o Hospital Vila Nova, ele passou por um processo de transformação. Então hoje ele está com uma nova direção, uma nova filosofia e uma gestão estritamente profissional. Excelente o atendimento, o pessoal a enfermagem excelente também, o pessoal sabe tratar com as pessoas, porque as pessoas quando vão no hospital, né, Sérgio, elas vão fragilizadas também do ponto de vista emocional. Então tu tem que saber muitas vezes entender a pessoa nesse estado. Então parabéns ao Hospital Vila Nova também, a UPA lá da Assis Brasil, o Hospital Vila Nova. Eu acho que este é o caminho que nós devemos trilhar para ter uma saúde que atenda os anseios da população brasileira já tão sofrida. Sérgio, nosso assunto é o Bloco K. O que é o Bloco K? É um bloco de carnaval? Isso aí ou não? Não é. O que é o Bloco K? É um bloco muito importante que tem que ser, digamos assim, feito por todas as empresas, né, industriais, equiparadas e atacadistas. Sim. Esse Bloco K, ele, no caso, é uma obrigação acessória que foi introduzida na EFD, que é a escrituração fiscal digital, que presta informações sobre toda a produção e consumo de materiais nessa produção para o ICMS e, ao mesmo tempo, também para a Receita Federal. Inclui também, nessa situação, por exemplo, toda a posição dos estoques, né, das empresas industriais. Perfeito. E quem são as empresas que são obrigadas a se enquadrar nisso e a entregar esse Bloco K? São as empresas industriais, as equiparadas, os atacadistas, e a exceção que existe é em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional. Essas não têm esse enquadramento no Bloco K, né? Por enquanto. Por enquanto. Bom, naturalmente que sempre quando a Receita toma uma decisão, ela cria algum programa e tal, em que as empresas têm que se adaptar, têm que se enquadrar, ela estabelece prazos de implantação, né? Qual é o prazo, se existe um prazo de implantação do Bloco K? Sim, seguindo as novas regras, né? A partir de 1º de janeiro de 2018, já foram obrigadas as empresas que tinham faturamento igual ou superior a 78 milhões, né? Então, pegou todas as classes, da classe do CNAE, né? Das atividades da classe 10 até a classe 32. Mas, porém, as demais empresas, né, que estão sobre outros códigos de atividade, terão essa obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, é importante que as empresas já procurem se adaptando, né,
para não deixar para a última hora. Tem 4 meses a partir de agora, né, para se enquadrar nisso aí. Bom, e para o empresário que está nos assistindo, que está incluído, que está enquadrado nesse bloco K, quais são as informações que são necessárias para repassar para a Receita? Muito bem. Essas informações, como comentei, são mensais e envolve a quantidade de produtos produzidos na indústria, a quantidade de insumos utilizados nessa produção dentro da empresa, a quantidade de produtos que foram fabricados por terceiros, a quantidade de insumos que foram utilizados para a produção em terceiros, a movimentação que existe dentro do estoque, né, de produtos que não envolva a produção diretamente, os materiais que são utilizados na própria empresa, os materiais que são utilizados em terceiros ou de terceiros, digamos assim, utilizados dentro da própria empresa, né? E também uma lista de materiais que compõem todos os produtos que a empresa fabrica ou são fabricados por terceiros. Veja que é um fechamento bem muito complexo, né? Muito grande nesse sentido. Aliás, por isso que eu te disse que como começa a partir de 1º de janeiro de 2019, é importante essa recomendação. O pessoal tem que se agilizar a partir de agora, exatamente para chegar lá e não ter qualquer uma surpresa, porque ter problema com a Receita Federal, a gente sabe nesse mundo, né, de informações todas, né? Internet e tal. Bom, naturalmente, quando o governo faz um programa desse, faz um novo enquadramento, cria um determinado programa para as empresas e para nós, do ponto de vista individual, pessoa física, ele tem algum objetivo, né? Com relação ao Bloco K, qual foi o objetivo principal do governo? O objetivo principal do governo é reduzir a sonegação fiscal, né? Então, a implantação desse projeto começou em 2017 e vai até 2022. Porque eles vão sendo implantados, mesmo para todas as empresas, alguns grupos, né, paulatinos, assim, até 2022 está tudo consolidado. O que se observa, por exemplo, é que o não cumprimento dessas obrigações mensais, elas podem, por exemplo, se traduzir em multas que vão a R$ 1.500 por mês até a entrega efetiva. Então, imagine, por exemplo, uma empresa que esqueceu de dar uma informação, digamos, num determinado mês. A Receita Federal, normalmente, ela procura cobrar alguma coisa no momento que está perto de prescrever, ou seja, que se passaram 5 anos. Imagine que em 60 meses, a R$ 1.500, a R$ 90 mil de multa, né? São multas pesadas, fora outras multas adicionais pelo fato do não pagamento daquela situação, que pode chegar até, digamos, a 100% do valor do imposto devido. Bom, o Bloco K é um instrumento cumulativo para as empresas ou ele, de certa forma, vem substituir um outro que já exista? Sim, na verdade, ele vem substituir a escrituração do livro de entradas, do livro de saídas, do livro de apuração do ICMS, do livro de inventário, do CIAP, que seria, digamos, um controle do crédito do ativo permanente, também o livro de apuração do IPI e o livro de controle de produção em estoque, né? Então, pelo menos alguma coisa fica dispensada. A gente que ouve essa relação toda essas necessidades que a gente tem, esses pré-requisitos para ter essa relação com a Receita Federal e deixar a empresa livre de qualquer problema, né? Saudável do ponto de vista fiscal, econômico e tal, que realmente é complexa a coisa. Então, sempre é necessário, não só ter, como as empresas têm que ter uma estrutura de defesa de advogados, mas também de contadores, exatamente para essa escrituração fiscal não trazer problemas futuros, porque realmente é muito complicado, sobretudo no momento em que nós vivemos aí de muita concorrência, né? Bom, para você empresário que está neste quadro todo, está pensando nessas coisas, está tendo essa necessidade urgente de se enquadrar no Bloco K, o recado final, Sérgio, o que tu diria para eles? Pois não. O que se observa é que o governo, com todas essas informações, ele tem nas suas mãos, assim, o controle real, em tempo real, do estoque de cada empresa. E com isso ele pode, por exemplo, fazer o comparativo com outras atividades, digamos, com outras empresas da mesma atividade, né? Comparando suas margens de lucros e com isso identificando quem está fazendo sonegação fiscal. Tá certo. Né? Sérgio, mais alguma coisa? Só comentar, por exemplo, muitas vezes, né, digamos, o empresário, né,
não imagina toda a complexidade que se dá dentro de um escritório contábil, ou verdade, dentro da atividade, né? Imagina aquela quantidade de livros, hoje vai ser substituído, mas por outras obrigações também. Então, a complexidade que os escritórios têm poder cumprir a situação e nem sempre são valorizados de uma forma adequada. Nesse caso, a empresa precisa ter uma assessoria jurídica competente e também tem que ter uma empresa, cada empresa que quer subir na vida, quer ser saudável, quer crescer no mercado, ter uma estrutura também de apoio contábil eficiente, né, Sérgio? Com certeza. Sérgio, obrigado pela tua presença aqui nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Bom, agora vamos ouvir aí o nosso comentarista Luiz Braz, que vai nos falar, né, Braz, sobre o kit gay, esse problemático, complexo e que está trazendo muitos problemas, o kit gay. Então vamos lá. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço para você. Estamos aqui de volta em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Sabe que nós tivemos num almoço com o presidenciável Jair Bolsonaro e um dia antes eu tinha assistido também o Jornal Nacional na Rede Globo de televisão e vi o Jair Bolsonaro desmontar o Bonner e a Renata com respostas muito eficazes com relação àquilo que estava sendo perguntado. Mas o que chamou a atenção de todos nós foi alguma coisa que já aconteceu em Porto Alegre, continua acontecendo em Porto Alegre e que, infelizmente, o governo não faz frente a essa imundície que está sendo distribuída na rede de ensino do Brasil inteiro, que é aquele tal de kit gay. Ora, se o kit gay não tem problema de ser entregue para as crianças, por que o kit gay não pôde ser mostrado lá no programa do Bonner e da Renata, no Jornal Nacional? Mas, olha, o pessoal não ficou sabendo o que era o kit gay, só sabia que era uma coisa tão suja que não podia ser mostrada lá no Jornal Nacional. No dia seguinte, quando nós tivemos o almoço com o Jair Bolsonaro mostrou para todos os presentes a cartilha, a chamada cartilha, o tal de kit gay. Meu Deus do céu, olha, eu duvido que você, em sua casa, possa realmente pegar aquela cartilha e mostrar para o seu filho, para a sua criancinha lá, e dizer assim, olha, você vai aprender por aqui, como que é viver, como que é fazer sexo, não é? Olha, impossível, você vai se sentir envergonhado de mostrar aquele kit gay para o seu filho. Mas eles estão hoje com aquele kit gay em todas as escolas. As nossas crianças, aquelas que frequentam, é claro, a rede pública, elas estão entrando em contato com aquele kit gay. Agora, é claro que o filho desse cara que tá montando o kit gay, essas pessoas que estão na elite da nossa sociedade, elas não submetem aos seus filhos, essa vergonha de entrar em contato com esse kit gay. Por quê? Porque elas estão em boas escolas, nas escolas superiores, nas escolas particulares, aquelas onde o cara paga muito, então ele tem um ensino realmente de muita qualidade. Agora, para a massa que está aí, que não pode pagar escolas particulares, para aquelas crianças que têm que frequentar escolas públicas, aí essa raça demoníaca oferece esse tal de kit gay. Mas olha, gente, é alguma coisa abominável. E, infelizmente, foi criado lá no governo do PT, nos governos de esquerda. Infelizmente, o governo Temer também mantém isso da mesma forma. E eu acredito que o próximo presidente da República, que eu quero que seja realmente um homem decente, alguém que queira realmente fazer modificações no nosso Brasil, seja ele quem for, que o próximo presidente da República possa realmente fazer com que as nossas crianças tenham na rede escolar pública um bom ensino, um bom ensinamento, bons professores, gente que queira realmente fazer da nossa criança um futuro cidadão, um cidadão realmente que possa
fazer com que o nosso país seja um país de progresso, um país de desenvolvimento, aquele país que nós realmente queríamos estar vivendo nele, mas que não podemos. Mas vamos esperar que as nossas crianças que estão nas escolas possam se livrar, não é, dessa peste do kit gay e possam realmente as nossas crianças, quem sabe, construir um país diferente para que as futuras gerações possam viver neste país e criar realmente um lugar melhor onde todos nós possamos respirar um ar mais puro. Meu querido amigo Silvio Lopes, um grande abraço para você e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá! Saiu esta semana uma reportagem na imprensa, no Estadão, criticando, entre outros, a intenção de um dos candidatos à presidência de estender a escolas públicas o sistema implementado em escolas militares. Entre os argumentos está o de que as escolas militares seriam elitistas e que custam 3 vezes ao país do que custam as escolas públicas comuns, bem como que as crianças mais pobres não conseguiriam acompanhar por conta de suas carências. Olha, Silvio, cá entre nós, independentemente de quem seja o candidato, esse, com certeza, não seria o problema. Aliás, pode-se apontar outros calcanhares de Aquiles em qualquer candidato para afastá-lo, menos o fato de querer alcançar as nossas crianças um ensino de qualidade e uma chance de um futuro promissor. Elitista é o modelo atual, em que a escola pública foi achincalhada, de modo que enquanto a minha filha está no 3º ano do ensino fundamental na rede particular, a interpretar textos, responder a questões de gramática e fazer prova de tabuada, a filha da minha secretária do lar está no 4º ano e sequer concluiu o processo de alfabetização. Isso sim exclui e elitiza. Quantas crianças de baixa renda não conseguirem acompanhar? Ora, quando eu era professora do 2º ano do ensino fundamental, no meio de uma vila muito pobre, com direito a 100% de difícil acesso, então imaginem o local, pois eu ganhava o dobro para lecionar lá. Nos idos do governo Colares, sob o pulso forte da secretária Neuza Canabarro, os meus alunos vinham alfabetizados do 1º ano. Era pré-requisito para o ingresso no 2º ano a criança já estar alfabetizada. E no 2º eu conseguia iniciar, para aquelas crianças carentes, eu conseguia iniciar conteúdos bem próximos, ao menos em português e matemática, aos que a minha filha viu no ano passado. Oxalá se consiga alcançar ao ensino público 50% da qualidade das escolas militares, pois dessa forma teremos realmente uma educação democrática e inclusiva. Outros pontos dos programas podem afastar um candidato, mas priorizar a escola pública de qualidade deve ser a meta de todos eles. Muito obrigada. Muito bem, Nardon Inácio, auditores e consultores, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sulpeto em favor da revenda do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense e Sindareia, construindo
o Rio Grande Forte. Bom, nós vamos conversar agora com o Paulo Ramos, que é presidente da Associação dos Moradores do bairro Menino Deus, um bairro importante em Porto Alegre, bem quase central, que está se desenvolvendo cada vez mais. Paulo, muito prazer em tê-lo aqui. Prazer. O Paulo já esteve aqui na vez anterior, em que a luta dele e dos moradores do bairro Menino Deus, através da associação do bairro, estavam buscando demover o governo da utilização do redirecionamento do CET, o Centro de Treinamento lá, ali no coração do bairro Menino Deus. Parabéns à tua liderança, o pessoal aí, parabéns ao pessoal que esteve junto com o Paulo. Conseguiram, né, Paulo? Sim, inicialmente, muito obrigado por essa oportunidade, fazendo uma pequena correção, é Paulo Barros. Paulo Barros, Paulo Barros. Isso. Realmente, o CET foi um movimento em que a sociedade fez, e graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer essa liderança, uma das lideranças, no sentido de tentar demover o governador, e ele foi sensível a isso, de não fechar o CET para a utilização dos mais de 100 mil usuários que tem no estado do Rio Grande do Sul, que passam ali por mês no CET. Então, a sociedade se mobilizou, mostrou força e realmente conseguimos que o CET ficasse para os moradores ali do bairro e em torno dos outros bairros para continuar usando. E foi sucesso, né? Foi um sucesso, graças a Deus. Nós estamos hoje tentando fazer melhorias no CET, estamos reativando a CET, a Associação dos Amigos do CET, para que a gente possa dar melhores condições de lazer e de possibilidade de executar as práticas esportivas ali pelos moradores. O Paulo Barros, na verdade, é o seguinte, essa coisa que a associação fez, é importante que a sociedade pedagogicamente entenda isso. Quer dizer, a necessidade de que nós nos unamos, tenhamos a sociedade civil organizada por um bom objetivo. Quer dizer, que foi o caso que a Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus fez, que foi defender o CET, que historicamente é o lugar em que as pessoas vão lá, não só fazer sua ginástica, correr e tal, mas confraternizar, né? Ali se reencontrar com os amigos e tal, isso é uma coisa importante. Isso que dá vida para o bairro. Então, não só parabéns aí o pessoal que se uniu junto com o Paulo sob a liderança dele, mas sobretudo o governador, né? Que o governo do estado que se sentiu não só pressionado, mas sentiu que havia um argumento importante, um argumento que era realmente um argumento necessário de ser levado em consideração e voltou atrás, né? Que isso é importante também citar no governo, né? Não, é importantíssimo citar o governo, até porque nós fizemos um movimento suprapartidário. Exatamente. Todos os parlamentares, enfim, as pessoas da sociedade que queriam nos ajudar. E mostramos ao governador que realmente tínhamos argumentos fortes, suficientes, relevantes para que o CET permanecesse integralmente com suas atividades para a comunidade. E ele se sensibilizou. Nós temos muito agradecimento a isso, ainda não tive a oportunidade de agradecer pessoalmente, até gostaria. Mas foi realmente uma conquista de toda a sociedade e parabéns ao governador que voltou atrás nessa decisão aí de levar os bombeiros para lá. E frise-se novamente, nada contra os bombeiros. Estamos também tentando ajudar os bombeiros nessa... Que, aliás, o Corpo de Bombeiros é uma das instituições muito valorizadas, que a gente ainda tem como respeito, né, na sociedade. Então, nada, como disse o Paulo Barros, nada contra os bombeiros, mas defendendo a sociedade como um todo, até porque há alternativas outras, né, para se relocalizar o Corpo de Bombeiros e eles ficarem muito bem sediados. Agora, uma coisa importante é o seguinte, você lembra lá em janeiro de 2016, aquele toró que deu, aquele temporal que deu? Pois aquele temporal, eu volto a repetir isso aqui, deu problema lá na associação, na sede da Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus da Samed, que fica ali. Qual é aquela rua ali? É a rua... Ela fica ali na frente do Gaúcho. Grêmio Náutico Gaúcho ali. Tem um prédio ali, ele está demolido praticamente, enfim, e é preciso reconstruir. Alves Sintra. Exatamente. Então, olha aqui, eu gostaria de convocar você, que é empresário da área de construção civil e tal, nós precisamos reconstruir aquilo. Não é muita coisa, né? Eu já estou fazendo uma campanha, mas quero sensibilizar os empresários da região toda aí, para você que quer demonstrar essa solidariedade com o bairro, né, com os moradores do bairro, com a associação, que é importante nessa tarefa que tem de defender os interesses dos moradores do bairro, para se associar conosco. Eu faço um contato lá com a associação do bairro, dos moradores do Menino Deus, depois eu vou dar o telefone para vocês aí, mas, Paulo Barros, outra coisa importante é o seguinte, quer dizer, a gente não pode baixar a guarda, né? Nós temos um colégio ali,
que está também correndo perigo. No caso, hoje estamos aqui mais especificamente para falar sobre o Colégio Infante Dom Henrique, que fica situado no bairro Menino Deus. Na Botafogo ali, né? Entre a Botafogo e a... Exatamente. Atrás do supermercado que tem atrás ali, do supermercado nacional. É um colégio que ele remonta de 1960. É um colégio que já teve mais de 1.200 alunos. Ele vem perdendo gradativamente a sua quantidade de alunos e ele sim corre um risco de ser fechado pelo governo. Então a comunidade, vendo o nosso trabalho em relação ao SET, nos chamou para a gente tentar com que o Infante Dom Henrique não feche. Então estamos fazendo algumas ações, já conseguimos algumas vitórias parciais e pontuais, no sentido de restabelecer o que o Infante Dom Henrique era antigamente. Nós temos que restabelecer a questão do espaço físico com melhorias e estamos já juntando a comunidade, estou fazendo mais uma reunião com a comunidade agora, e também renovar, digamos assim, a quantidade de alunos, criar atrativos para que os alunos eles venham e se matriculem no Infante. E aqui eu já faço um apelo e vamos fazer uma visita pessoal a direções dos outros colégios no entorno, no sentido de que direcionem parte de seus alunos para se matricularem no Infante Dom Henrique. O problema do Infante Dom Henrique é falta de alunos? É um dos problemas? É um dos problemas. De certa forma, fisicamente ele está um pouco, digamos, não diria deteriorado, mas foi um pouco esquecido, digamos defasado, assim. Né? Aliás, como toda escola pública nesse país, né? Não é só o ensino público. Eu me lembro, Paulo Barros, que eu quando vim para Porto Alegre, eu fui estudar no Colégio Padrão do Estado. Sabe qual era o Colégio Padrão do Estado? Era o Júlio de Castilhos. Sim, e ótimo. Com muita honra. E o Júlio de Castilhos, ele, naquela época, o vestibular era uma grande conquista, ainda é hoje, mas era uma grande conquista das famílias. Sobretudo o vestibular da URGS, eu falo da URGS. Naquele tempo não tinha tanta escola, universidade privada como se tem hoje. Sim. E o Júlio de Castilhos, ele aprovava quase que 85% dos alunos na URGS. Por quê? Ensino de qualidade. O padrão do Estado. Então, o Estado, não só a questão física foi abandonada, mas a questão da qualidade de ensino. Nós sabemos muito bem isso historicamente, não se dá valor ao professor, quer dizer, a educação não está entre as prioridades práticas dos governos, e o Infante Dom Henrique está sofrendo isso. Nós temos que resgatar essa qualidade que o senhor acabou de falar, porque, como bem dizia, e me permita citar aqui o ex-governador Leonel Brizola e o professor Darcy Ribeiro, com certeza, educação é prioridade. E nós só vamos ter um avanço de qualidade em todos os setores nesse país quando os nossos governantes olharem para a questão da educação não como um resultado imediato, mas com resultados a médio e longo prazo. Por quê? Porque nós temos hoje professores mal pagos, entendeu? Nós temos que ter professores bem pagos, ensino de qualidade, escola de turno integral, em que os alunos entrem para as escolas de manhã e saiam à noite, e no turno inverso eles têm um reforço escolar e desenvolvam as suas potencialidades no sentido do esporte, que hoje é uma alavanca para a gente tirar as crianças da rua, a juventude, do tráfico de drogas, enfim, de outras ocorrências que acontecem. Então, enquanto a educação não for olhada com prioridade para os governos, nós certamente não teremos uma sociedade evoluída, mais justa, em que as desigualdades sociais elas irão diminuir. E, nesse sentido, a Associação de Moradores, e eu, posso dizer assim, me considero um empreendedor social, porque a minha voluntariedade não se limita apenas ao bairro Menino Deus, ao SET, ao Colégio Infante Dom Henrique, mas também a questões de vilas, como, por exemplo, o Morro do Sargento. Estou trabalhando para pressionar o governo municipal no sentido de construir um posto de saúde que foi fechado para aquela comunidade que é tão carente. Então, o próprio Colégio Infante Dom Henrique, eles têm alunos muito carentes ali. Então, nós temos que buscar essa identidade aí e fortalecer
a própria direção do colégio, os professores, no sentido de que possam proporcionar um ensino de qualidade para seus alunos. E assim a sociedade está fazendo, se mobilizando nesse sentido. Na verdade, tu és um grande líder comunitário, né? Que não se restringe ao bairro onde tu moras. Na verdade é esse. Parabéns, Paulo. Paulo, agora para fechar aí, como é o pessoal que quer nos ajudar aí na reconstrução da sede? Como é que pode fazer? Qual é o telefone, algum contato para fazer? Sim. Em 2016, com aquele vendaval ali, muito grande, houve o vendaval destruiu a sede praticamente. E é muito difícil nós tocarmos nosso trabalho voluntário, Sem social. uma sede, né? Ficar pedindo sem uma esmola sede. E tal, Então, nós estamos aqui com a parceria do nosso amigo Silvio, para que a gente trabalhe para reconstruir essa sede. O telefone é 99506-4679. Está no vídeo para você que quiser colaborar com o bairro Menino Deus, com a associação, que faz um belíssimo trabalho. Então, por favor. Gostaria já de mobilizar e chamar os comerciantes do bairro, os moradores, no sentido de que nos ajude nessa parte aí para a gente reconstruir a sede. Por quê? Porque quanto mais condições nós tivermos, melhor nós trabalharemos pelo bairro. Claro, estão mais estruturados, melhor o trabalho que vai acontecer, né? Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que Sucesso agradeço. lá para a associação, né? E parabéns aos integrantes da diretoria que junto contigo, né? Exato. Tiveram essa luta toda, a comunidade que se uniu e que mostra que realmente uma comunidade unida, ela sempre vai conseguir coisas boas para o entorno onde ela mora e tal, para a comunidade, sobretudo aqueles mais carentes, né? O pessoal que precisa, por exemplo, do SET, lá que não tem como pagar uma academia, né? Mas que vai lá para confraternizar, para trocar ideias. Eu aproveito ainda, se for possível, fazer um chamamento aos moradores do bairro Menino Deus e entorno, para que se mobilizem e ajudem a trabalhar né, em diversas ações que estamos fazendo agora em relação à Escola Infante Dom Henrique. Com que nos certeza. procure, o telefone está ali, que procure a direção da escola, que estamos irmanados nesse sentido de buscar melhorias para a escola e para o bairro. Vamos salvar também o Infante Dom Henrique. Infante Dom Um Henrique. grande abraço, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, eu tenho a honra de receber aqui a doutora Micheline Clipper. Doutora, que prazer em tê-la aqui no programa, né? O prazer é meu, Nós que compartilhamos lá no programa do José Silva, o grande José Silva, um grande abraço ao meu amigo José Silva, né? Do Atividade, programa com 25 anos de existência aqui em Porto Alegre, e realmente é muito complicado, muito difícil em Porto Alegre, sobretudo, né? Um programa ter tamanha longevidade e qualidade, e sempre feito ao vivo. Parabéns ao José Silva, aí, que é um grande condutor do programa também, que permite, né, que a sua comentarista lá fixa venha aqui também. Dá um abraço, obrigado, Silvas. Mas, doutora Micheline, a senhora, nós estamos observando aí no Brasil essa crise toda, né, que os venezuelanos estão dando ao Brasil. Quer dizer, o Brasil, claro, o Brasil é signatário de várias instituições internacionais, essa questão da imigração. Tudo bem, o Brasil tem que receber. Só que isso tem que ter critério. Eu imagino que tem que ter critérios para isso. Não adianta o pessoal lá invadir o país, que nós temos nossos problemas, e localizadamente, sobretudo lá naquela região onde estão os venezuelanos invadindo o país. Mas nós temos um outro problema também, doutora Micheline, que é a questão da imigração. A imigração entrada e a imigração à saída. E sobretudo para Portugal, né? Exatamente, Silvio. Portugal é um país que está sendo muito receptivo com os brasileiros. Nós estamos colonizando Portugal agora, né? Estamos colonizando Portugal. Portugal tem, o clima, a alimentação, a condição de vida, é uma segurança muito grande. Isso é o que atrai o brasileiro, porque o que nós vivemos aqui, né, Silvio? É a antítese disso, a antítese, né? Nós não conseguimos passear na rua, caminhar na rua. Isso, Portugal tem todo um diferencial. Outros países da Europa também, mas Portugal, ele tem uma receptividade com o brasileiro, a língua favorece, e ele
ele quer que o brasileiro vá para lá, dependendo da área, por exemplo, na parte de informática, TI, ele não tem um desenvolvimento nessa área. Então, ele aceita os brasileiros especializados nessa área, com pós-graduação, com alguma especialização, e existem, então, benefícios para esse brasileiro. Assim como também investimento para imóveis, para conseguir o visto de permanência, o visto de investidor, para estudantes, referência em universidades no mundo, Portugal. Então, ele está atraindo muito, e o brasileiro não feliz, não satisfeito com o que está acontecendo com o nosso país, infelizmente, o brasileiro está querendo, então, para onde eu vou? A primeira ideia, eu vou para Portugal. É um país que eu posso entender a língua, é um país que tem um clima maravilhoso, uma beleza incrível. Para aposentados é maravilhoso, o Algarve, no sul de Portugal, os aposentados usufruem com maior facilidade, é muito bom o Algarve para o aposentado. Então, existem requisitos que o país diz, vem brasileiro, pode vir que tu vai ser bem acolhido, respeitando determinados trâmites. Aí é que tá, porque aí que eu queria fazer essa observação. Eu me lembro, eu tenho muitos amigos meus, dentistas, que foram para Portugal, aliás, foi uma leva grande de dentistas, e isso acabou dando alguns problemas lá com o pessoal que é dentista em Portugal e são portugueses. O que aconteceu? Aquilo que o Brasil tem que fazer, disciplina, ordena, cria uma certa modus operandi, né, do brasileiro lá também, como o Brasil tem que fazer aqui com esses imigrantes que estão vindo de lá. Então, é importante isso, quer dizer, Portugal também fez isso, se adequou, ele recebe muito bem os brasileiros, isso aí é do português, é dos nossos colonizadores, claro. Como nós hoje estamos colonizando lá Portugal nessa área. Agora, o que chama atenção, doutora Michelini, é o seguinte, aqui, antigamente no Brasil o pessoal saía, quem saía daqui eram as pessoas menos qualificadas, quer dizer, aquelas pessoas que não tinham espaço aqui no Brasil saíam. O problema é que nós estamos hoje exportando talentos. Não, e isso também o país, o Portugal, quer através desse acordo que tem com o Brasil. Por quê? Porque ele não quer aquele brasileiro que vai para lá para trabalhar em subempregos, porque daí vai tirar o emprego do português. Exatamente. Ele quer um brasileiro especializado. Por exemplo, a advocacia, nós podemos, como advogados... Que vai levar know-how, inclusive. Vai levar know-how. Nós podemos trabalhar lá, nós não precisamos fazer um exame. Existe esse acordo desde 2003, Brasil e Portugal. Então, nós temos que nos inscrever na OAP, a Ordem dos Advogados de Portugal, e temos que ter um endereço, um advogado de lá precisa ser o que faria o chamamento deste brasileiro, desse advogado brasileiro. Mas então é isso, há o interesse no país de receber esse profissional especializado. A área de TI, advogados, dentistas, que também precisa muito, Portugal, essa área é carente. E então não o subemprego, não o jovem que não sabe o que vai fazer, não sei o que vou fazer da minha vida, vou embora para lá e tentar. Não é isso. Tu queres investir aqui em Portugal? Vem. Queres comprar um imóvel? Queres tornar depois requerer a cidadania portuguesa? Investe 500 mil euros num imóvel. Depois de 5 anos residindo, com 500 mil euros tu tem o visto de investidor. Depois de 5 anos residindo em Portugal, consegue a cidadania portuguesa. Então, são vários trâmites que tem, várias possibilidades, um leque de opções para o brasileiro especializado entrar em Portugal e morar e residir naquele país que é maravilhoso. Sabe que meu filho está lá, eu sei. Eu amo aliás, teu filho tem muitas qualidades, entre as quais ser gremista, né? Essa grande qualidade. Qualidade foi a falha dele, um pouquinho, né? Aliás, essa história de levar de advogados saindo do Brasil para Portugal, nós temos algumas restrições. Aqui, por exemplo, o programa não deixa a doutora Michelini, a doutora Patrícia Trunfo, que está sentada aqui daqui a pouco, e a doutora Rafaela Filter. Essas três não estão proibidas de emigrar para Portugal. Proibido, tem que ficar por aqui. Mas hoje em dia, nesse tudo, o mundo é uma ervilha, e é tudo globalizado. Então a gente fica com um pé lá e um pé aqui. Quem consegue, aliás, pode. Tem voo direto daqui de Porto Alegre para Portugal? Tinha, tem, né? Não, tem voo ainda da TAP, né? Tem. E a Patrícia não ouça nem a Rafaela, tá? Tá bom. Tem voo direto, é uma beleza, porque tu sai de Porto Alegre 10 horas direto, e pouco, né? Tu tá em Lisboa. O que é 10 horas? Para um mundo, tu poder caminhar, esse diferencial é que é incrível. Quando eu estou lá, eu digo, meu Deus, eu posso simplesmente caminhar na rua, eu não preciso ficar com pânico de olhar para o lado para ver se não vai ser sequestrada, assaltada.
E isso gera uma insegurança muito forte. A gente fica triste, porque não é isso que a gente queria para o Brasil, né, Silvio? E aí nós esperamos, aliás, o que a senhora está achando aí agora? Nós estamos chegando no setembro, nós estamos no mês de setembro, né? Esse programa já vai no mês de setembro no ar, e aí o mês que vem eleições. Como é que a senhora está vendo a questão aí tem candidato preso querendo ser eleito, outros cheios, né, com a ficha suja completamente preenchida. E aí, esse é o problema desse país, né? Não, é muito triste, é desanimador, é triste, é vergonhoso. É muito vergonhoso. Porque tu fica, meu Deus, eu pago um imposto aqui, eu nasci aqui, resido aqui, pago os meus impostos, e quais são os meus candidatos? São esses? Cadê o histórico deles? Então, o nosso voto, eu sempre até comento, o voto é o nosso dever, nossa obrigação, mas é muito importante esse ato de votar, porque tu estás participando da democracia do teu país, do teu estado. Tu tens que votar naquele candidato que tu acreditas que vai te defender melhor, mas tu tens que estudar o histórico daquele candidato. Aquele voto de protesto que você quer fazer, proteste como votando em cara de ficha limpa. Não vota nesses que estão lá, não vota nesses caras que já... Vai por averiguar. Exemplo, o presidente da Câmara, Senado, esse cara tudo do Nordeste. Nada contra o Nordeste, maravilhoso o Nordeste nosso. Agora, os políticos que estão no comando das instituições políticas brasileiras são todos de lá e todos eles com ficha suja, todos eles, e vão ser reeleitos. Verdade. Mas uma coisa que é interessante, né, Silvio, o que está acontecendo agora, em outras eleições nós não questionávamos muito, os eleitores não debatiam muito sobre a ficha limpa, aquele tem ficha limpa. Hoje já é por incrível que pareça, é uma coisa que virou positiva para nós, porque a gente consegue falar isso. E aquele candidato, ele tem ficha limpa? Ele pode estar sendo candidato? Nos debates vale da televisão hoje... Debates. A prioridade é levantar essas coisas, né? Levantar essas questões, né? E a coisa que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não comentava isso. Aquele era o candidato daquele partido tal, vou votar nele para... Hoje não, mas o que ele fez? Qual o histórico dele? Ele tem processos? Ele está respondendo? Ele é réu? O que está acontecendo com esse candidato? E hoje eu não aceito uma pessoa dizer, eu não sei nada. Não sabe, vai investigar. Claro, tu tem uma sim. internet é a conexão, uma janela do mundo. Entra em jornais, vai ler, vai ouvir, vai ler o jornal, vai entrar num site, vai pesquisar, vai ouvir uma palestra dele, uma entrevista dele. Então, assim, é inaceitável hoje dizer que não sabe. Eu não sei quem, porque eu não conheço. Pesquisa e usa o voto como um direito importantíssimo, que é o teu poder de decisão para aquela pessoa te representar e administrar o teu país que tu moras. A senhora é otimista? Sou uma eterna otimista, Silvio. Pior dizer, que eu sou. Não vais emigrar, então. Não vais emigrar. Não, mas o pé lá eu sempre vou ter, né? Tu sabes que eu tenho um parceiro no escritório na Suíça, trabalho com clientes europeus internacionais há muitos anos, quase 20 anos. Então, o pé na Europa eu sempre tive. E esse pé em Portugal, meu filho está estudando a graduação toda lá de Direito na Universidade de Coimbra, e eu sempre vou ter um pé lá. Mas o Brasil eu nasci aqui, é a minha casa, tem que apostar, né? A gente tem que... E deixe de ser eternamente o país do futuro, e seja do presente, das nossas gerações futuras. Porque também. tem pessoas boas também na política, né, Silvio? No Congresso existem pessoas boas também. A gente generaliza que todos são corruptos. Não são 100% corruptos, né? Então, tem pessoas bem intencionadas, e é essas que a gente tem que catar, pensar e catar. E dizer, é nesse que eu vou apostar. Doutora Michelini, muito obrigado pela sua presença aqui. Virá mais vezes, Silvio. Né? Eu que agradeço. Venho sim, com o maior prazer. Parabéns pelo filho lá, sobretudo filho cristão, né? Agora ser tetra da Libertadores. Feliz, estava no Arena agora, felicíssimo que ganharam. Que obrigado, querida. Muito obrigada, tá, Silvio? Um rápido intervalo, o Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Eu sou a Rafaela Filter, advogada trabalhista, e hoje eu quero dizer para vocês que a instabilidade e insegurança jurídica são a tônica do momento no mundo das leis. No âmbito do direito do trabalho, temos observado todos os tipos de decisões com interpretações das mais diversas sobre a nova lei trabalhista. Com a corrida presidencial, a reforma trabalhista também virou plataforma de campanha de alguns candidatos que falam até em revogação da lei. E diante dessa instabilidade, nós podemos nos acostumar com a nova lei? Eu diria que é temerário e vamos viver um tempo de incertezas. Por serem tão distantes as interpretações dos juízes Brasil afora, o melhor que se tem a fazer é investir na prevenção do passivo trabalhista e ter cautela na aplicação de dispositivos da nova lei, que indicam, por exemplo, novos tipos de contratos de trabalho. A inovação dos contratos deve ser aos poucos, à medida que forem se consolidando os novos entendimentos a partir de decisões reiteradas dos tribunais trabalhistas, as chamadas jurisprudências. Como eu disse antes da nova lei, agora o foco das empresas deve ser no preventivo. Como mitigar riscos de a sua empresa ser acionada na Justiça do Trabalho? Como reduzir o impacto financeiro das ações trabalhistas? Como adotar medidas que garantam uma boa defesa na justiça caso a sua empresa seja acionada. Tudo isso passa por um investimento sistêmico em prevenção. Se preocupar com a guarda de documentos, com o controle do ponto dos funcionários, enfim, com as provas necessárias capazes de afastar pedidos como insalubridade, horas extras, diferenças de salário, entre outros, que são os pedidos das ações que geram maior impacto financeiro, esse tipo de assessoria e de consultoria tem baixo custo e pode ser permanente ou eventual. E é uma grande sacada para que as pequenas e médias empresas que receiam enfrentar ações trabalhistas e os impactos financeiros que elas geram no caixa consigam se defender. Então fica a dica nesse sentido. Uma boa semana a você e até o próximo encontro. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Nesse último bloco, vamos falar com a doutora Patrícia Trunfo, que, aliás, já fez um comentário aí, a nossa comentarista, né? E aproveitar que ela está aqui no estúdio, vamos conversar um pouco mais com ela sobre... Ela já falou sobre educação aí no comentário, mas sobre... doutora Patrícia, estamos chegando às eleições, né? A senhora está animada ou não? Olha, Silvio, está complicado, né? Está bem complicado. Realmente, a gente tem que analisar, ouvi a doutora Micheline agora há pouco, realmente temos que fazer uma análise dos candidatos, porque o Brasil está numa crise violenta e nós temos que mudar, né? Mas, sim, estou otimista. Acho que ainda temos alguma luz no fim do túnel, só que temos que escolher muito bem, principalmente os do Legislativo. Porque o presidente, o nosso maior problema, até acho que não é o presidente da República. Eu concordo com a senhora. É o Congresso Nacional. Porque no nosso sistema não adianta a gente ter um presidente que tenha ótimas ideias e ótimos projetos. De projeto você não passa no Congresso. Não passa no Congresso. Então a gente tem que montar, aquele nosso Congresso Nacional está um horror, e nós temos que montar um Congresso novo. Porque senão... As mesmas figuras lá vão continuar fazendo o mesmo que estão fazendo um pouco mais do há muitos anos. Um pouco mais do mesmo, né, Silvio? A gente tem que cuidar bem esses discursinhos aí, esses rasos que eles fazem, enfim, né? Aliás, esse alerta que a doutora Patrícia faz, eu acho importantíssimo, muito relevante. Ou seja, normalmente as pessoas estão pensando assim, bom, eu vou votar para presidente fulano e tal, para governador e tal. Depois eu vou ver com quem em quem vou votar no Congresso e nas assembleias. Não. Como ela disse, quer dizer, é importantíssimo, tão ou mais, e, conforme ela disse, é mais importante até o parlamento, porque ali é que filtram-se os projetos e tal. Então não adianta um grande presidente ter grandes projetos se não passa no Congresso. Se não passa no Congresso, exatamente. E nós temos que ter um Congresso de consistência, um bom Congresso, porque até para que o presidente possa ter realmente uma maior independência, uma maior autonomia, não precisa fazer tantos conchavos como hoje são necessários. Essas alianças, essas alianças espúrias, inconvenientes. Se o Congresso é mal intencionado, eles vão exigir que o presidente... Né? As contrapartidas, exatamente. Então a gente tem que pensar muito no Congresso para que o presidente possa... Né? Doutora, a semana passada teve um evento aí envolvendo patrimônio histórico. Há novidades nessa área, né? Silvio, o evento foi tão bom que tu não pode imaginar. Era um evento interdisciplinar, os palestrantes, o pessoal saiu muito satisfeito. Foram 2 dias de debates intensos sobre a questão do nosso patrimônio histórico. E nós concluímos com o lançamento do Seminário Internacional,
que vai ocorrer entre os dias 4 e 6 de setembro de 2019 aqui em Porto Alegre. Então, realmente, foi um bom debate, assim, no mês passado. E na área municipal, o que existe de novidade nesta área envolvendo patrimônio histórico? Essa semana, Silvio, nós estamos muito preocupados, porque o patrimônio histórico está levando um tabefe do poder público municipal. Aliás, não é apenas o patrimônio histórico, o patrimônio cultural em geral, né? No mesmo mês em que nós, ainda dentro do mesmo mês em que nós comemoramos o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, um dia após o falecimento do Paixão Cortes, parece a coincidência, a impressão que a gente tem é que o Poder Executivo Municipal resolveu dar de presente esse tabefe ao Paixão Cortes, né? Um dia depois do seu falecimento, né? E após o Brasil ter sido eleito no segundo semestre de 2017 com o maior número de votos, o país com o maior número de votos para integrar o Comitê Internacional de Patrimônio da Unesco, né? O Poder Público Municipal me encaminha um projeto de extinção do Fundo Municipal de Compras Coletivas e do Fundo Monumenta, para que esses recursos sejam, até fiz algumas anotações para ser bem fiel ao que está lá no site da Câmara de Vereadores, porque a gente não pode falar, né, assim, e do Fundo Monumenta, e os seus recursos serem revertidos para um novo fundo que o Executivo está criando, que é um Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal, para que esses recursos venham a ser utilizados para o pagamento de precatórios, dívidas previdenciárias, dívida consolidada do município, despesas, enfim, outras. Ajudar o Caixa Único do Governo. Ajudar o Caixa Único do Governo. E mais, o projeto ainda prevê o absurdo de que, ao final de cada ano, recursos de fundos públicos municipais específicos, entre eles o Fundo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, que é o FUNPAC, sejam revertidos em até 90%. Até 90% dos recursos não utilizados naquele ano possam ser revertidos para esse fundo novo aqui de pagamento do tudo, sabe? Do tudo que a prefeitura precisa. Ou seja, a cultura, os nossos prédios estão ruindo, a Riachuelo está com aquela casa azul lá, interrompendo, há quanto tempo caindo? E o poder público realmente, sempre, nunca, a cultura e o patrimônio nunca são priorizados. Então, estão desviando recursos que têm destinação específica. Se isso fosse um projeto do Estado, isso seria teria uma inconstitucionalidade evidente, porque o parágrafo 6º do artigo 216 da Constituição Federal proíbe que recursos destinados a esses fundos de cultura, etc., sejam direcionados para o pagamento de outras despesas. Então, se fosse do Estado, teria uma inconstitucionalidade evidente. Então, desviando esses recursos para isso. Nós já temos poucos recursos nesses fundos. Enquanto isso, os nossos prédios históricos ruindo a nossa cultura dessa forma. É um escárnio o que está sendo feito. Ontem houve várias emendas, a votação ainda não foi concluída, mas nós estamos, né, bem preocupados. Isso não é que eu estou te trazendo aqui, não é uma posição de esquerda, de direita e etc. Né? Da coletividade. É uma posição da coletividade e da Associação Vitorino Fabião Vieira, a VFV, tem que se posicionar, porque eu, como presidente, tenho que me posicionar em relação a isso, porque nós fazemos esse trabalho de auxílio, né? Então, realmente, a coisa está bem preocupante. Vamos ver o que os vereadores vão fazer, estamos de olho nisso. E já também lancei, a diretoria da VFV lançou nota na nossa página, convidando a população a observar quais foram os partidos que aprovaram, se esse absurdo for aprovado, que aprovaram esse tabefe na cultura e no patrimônio histórico. Agora, é municipal. importante, né, doutora Patrícia, que é o seguinte, a gente sabe que quando há um tombamento, quer dizer, um prédio vai ser incluído no patrimônio histórico, há um tombamento, ele não pode ser reformado e tal, ele tem que ser mantido, ele tem que ser preservado. Ele tem que ser preservado de acordo com as suas estruturas. Exatamente. Só que aí tem um outro lado também, que eu vou ser o advogado, o Brace Meredith, que foi o advogado do diabo daquele famoso livro. Quer dizer, é preciso também que o poder público não só disponha desse recurso para essas obras de restauração e de preservação. É preciso que isso seja feito. Então nós vemos assim, várias obras, eu passo por Porto Alegre, várias obras tombadas que estão sendo destruídas. Então não adianta tombar se não for preservar. Mas, Silvia, é exatamente isso. Aliás, tu colocaste muito bem.
Porque dentro do projeto, eu posso desviar para esse fundo do pagamento de todo o resto aí. Claro. Até 90% dos recursos que não sobra foram nada. utilizados, eu não vou utilizar os recursos propositadamente para que eu possa desviar no fim do ano. É. Entende? E o mais interessante e o contraditório de tudo isso é que esse novo fundo que eles querem criar, para onde vão ser desviados esses recursos, entre outros, da cultura e do patrimônio histórico, né? Esse fundo, ele vai ser gerido por secretários, entre os quais não está, por óbvio, o secretário da Cultura. Claro. O secretário da Cultura não vai opinar, não faz parte da Justamente que gerência. é uma coisa, claro, que é intimamente ligada com a cultura. Exatamente. Então, assim, é bem complicado. Eu acho que é uma contramão na história. Eu fiz até um elogio à administração do Marquesan um tempo atrás, porque ele enviou um projeto de lei aumentando as penas e querendo penalizar os pichadores, etc. E agora me apronta uma dessa. Mas, na verdade, a gente está vendo, né, Silvia? Ninguém é bobo, né? A gente está vendo o que está acontecendo com Porto Alegre, né? Porto Alegre está uma cratera só. É. A gente está sendo ameaçado de ter uma roda de um carro a sofrer um acidente a qualquer momento. E isso aí está sendo deixado dessa forma, como forma de pressão. Eu vou deixar a cidade esburacada para que eu consiga aprovar depois, tudo claro. que eu quiser lá na Câmara de Vereadores. Patrícia, né? Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho que tu realiza nessa área, viu? Muito obrigada. Acho fundamental. Acho que a sociedade tem que se Tá manifestar e tem que ajudar, né? Com certeza. Bom, nossa Economia e Desenvolvimento vai ficando por aqui nesta semana. Um bom setembro. Quando setembro vier, está chegando aí já, primavera. Enfim, uma bela semana para todos vocês. Obrigado pela audiência. Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.